Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? Aqui é a Vitória, uma das apresentadoras do podcast Música em Foco, onde eu e as demais integrantes falamos de uma maneira bem descontraída sobre diversas coisas do mundo da música. E hoje eu tenho aqui comigo Rebeca Oi, gente, eu sou a Rebeca. e também tenho a Júlia. Oi, pessoal, aqui é a Júlia. Lembrando que nós temos um episódio toda semana em parceria com o Colégio Consa. Nesse episódio, nós escolhemos falar um pouquinho sobre as mulheres e seu papel na música brasileira. Porque apesar de termos muitas mulheres na música brasileira, seu reconhecimento é muito menor quando a gente compara com os homens, né? Sendo assim, achamos muito importante relembrar as pessoas sobre algumas das maiores estrelas da música. E para isso, a gente decidiu criar esse episódio. Sejam bem-vindos ao O Legado Feminino da Música Brasileira. A gente vai abordar brevemente um pouco da história dessas mulheres e também algumas de suas músicas. Estamos esperando o quê? Já começamos, né, gente, soltando um clássico de uma das maiores cantoras da nossa música brasileira. E uma das protagonistas do nosso episódio de hoje. Vocês reconheceram ela? Rita Lee, né, gente? É o som de esse tal de rock and roll. Essa cantora é, assim, maravilhosa. Não tinha como a gente falar de mulheres que fizeram história na música brasileira e não falar de Rita Lee. Realmente. Como esquecer aquela personalidade forte que fazia ela dominar qualquer lugar? Gente, isso é verdade, mas sabia que nem todos achavam isso, apesar dessa energia contagiante da Rita? Aliás, contam que quando a Rita era pequena, ela era a ovelha negra da família. E a própria Rita fala em uma entrevista que ela já chegou a atear fogo na escola. Mas depois ela até deu uma acalmada. O movimento hippie dos anos 60, tipo os Beatles, fascinou a garota de primeira. E isso fez com que ela juntasse alguns amigos e criasse uma banda chamada Os Mutantes, qual lançaram seu primeiro álbum em 1968. Mas infelizmente a banda chegou ao fim, o que fez com que Rita se juntasse à sua amiga e guitarrista profissional, gente, que aliás é considerada a primeira guitarrista mulher profissional do rock brasileiro, né? A Lucinha Tumbler. As duas mulheres talentosíssimas logo se juntaram, vou falar, né? Foi uma união perfeita. E com mais pessoas formaram a banda Tutti Frutti. Até o final dos anos 70, essa banda tava assim, ó, intacta. Porém, a Rita, ela engravidou do Roberto, o guitarrista da banda, e acabou tendo que sair. Uma curiosidade muito interessante é que a Rita foi presa na época da ditadura militar. Alguns policiais entraram lá na casa da Rita procurando drogas, porém, por conta da gravidez, a Rita ela afirma que ela tinha parado de usar qualquer tipo de droga. Porém, misteriosamente, entre aspas, né, como a Rita fala, eles acharam maconha. E a Rita, ela disse que essa maconha foi lá implantada para incriminar. Mas isso tudo deu início a uma amizade considerada anteriormente improvável. E isso porque uma delas era roqueira e a outra já tinha assumido que não gostava de rock. Isso mesmo, Rita Lee e Elis Regina se tornaram grandes amigas, tanto que a Elis, ela deu o nome de Maria Rita para a filha dela, né, em homenagem à grande amiga. Aliás, gente, já falei dois nomes que a gente vai conversar aqui um pouco mais, né, hoje, spoiler, né, mas voltando lá para a história, é importante a gente falar que a Elis, ela fez uma baita pressão e falou que se a polícia não soltasse a Rita, ela iria causar na mídia. E é importante a gente dizer que a gente tá falando aqui do fim da ditadura, né, então o movimento estava perdendo cada vez mais força, né? Então acaba que a polícia solta a cantora, né? Depois disso, Rita lançou algumas músicas ali, algumas aqui, mas foi nos seus 50 anos que ela bombou com as novas músicas. Foi nessa idade que músicas como Reza, Era Venenosa, Amor Sexo, clássicos do rock nacional foram lançados pela Rita. A cantora, ela se despediu dos palcos em 2012 e para finalizar a carreira com aquele jeitinho, aquela personalidade que a gente ama, né? Ela chegou até mesmo a ser presa em seu último show, completando 44 anos de carreira. Rita Lee é considerada a maior roqueira brasileira. Tal reconhecimento veio a partir do lançamento de Fruto Proibido, algo que revolucionou a forma de se fazer rock no Brasil.
Ela levou para a grande mídia temas como aborto, feminismo e drogas, quais eram muito censurados naquela época. Caso vocês queiram saber mais da vida da Rita Lee, leiam a autobiografia que ela fez, chamada nada mais nada menos que Rita Lee, uma autobiografia. E, gente, o box, né, da Rita, o Biografite, que foi lançado em 2007. E se você estiver ainda mais curioso e quiser saber um pouquinho mais sobre a banda, né, aquela banda lá do início, né, os Mutantes, aquela banda que introduziu a Rita pro mundo da música, a gente recomenda o documentário Loki. E, gente, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, né, sobre qual gênero musical, né, em qual gênero musical a cantora se encaixa, né, a cantora, ela se classifica como do estilo do rock and roll, ou como a própria Rita chama, esse tal de rock and roll. E além disso, antes de começar a analisar as músicas, eu acho que é muito importante a gente falar aqui que hoje a gente vai abordar músicas que trazem muita personalidade da Rita, que mostram muito como ela era vista na época. Então a gente tentou trazer músicas que tratassem sobre ela, sabe? Sobre a visão dela e como ela se via, né? E como os outros. Gente, esse ícone de música vai ser a próxima música que a gente vai analisar aqui no podcast de hoje, né? Ela foi escrita pela própria Rita e pelo Paulo Coelho, que na época, né, eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome aí, né, Paulo Coelho, mas na época ele ainda não tinha encontrado seu amor pela literatura e como ele ainda tinha lá suas contas para pagar, ele acabava escrevendo letras de músicas. A mesma foi lançada quando a Rita estava ainda na banda Tutti Frutti. E o álbum em que esse tal de rock and roll se encontra se chama Fruto Proibido, que, vamos falar a verdade, né, é um dos melhores álbuns da cantora. Por sinal, essa música ela foi escrita nos anos 70, 80, quando o rock estava bombando. O motivo da gente ter escolhido essa música foi que, ao analisar a letra, a gente consegue perceber como que ela foi escrita para representar a Rita, né? A Rita quando ela era mais nova e a maneira como as pessoas a viam como uma amante do rock. A música representa o rock na vida da Rita, né? E o melhor é que quando a gente ouve ela cantando, a gente percebe como a música realmente foi feita para ela, né? Foi feita para a Rita. Eu acho que ela se encaixa totalmente no papel da filha, né? Que essa mãe ali tá julgando na canção. Além disso, essa música, ela tem um ritmo muito bom. E assim, olha, eu tenho 100% de certeza que vale a pena você adicionar ela na sua playlist do Spotify. Além disso, quando a gente vê a letra, a gente percebe que ela mostra um pouco do rock em suas dimensões midiáticas, sociais, performáticas, políticas. E também mostra o estereótipo da pessoa que ouvia esse estilo musical e como essa pessoa ela era vista. Principalmente por gerações anteriores, né? Como, por exemplo, a mãe que tá julgando a filha na música. Agora, né, falando um pouquinho da letra dessa música, como vocês já devem ter percebido ao ouvir um pedaço da letra, o eu lírico, ou seja, o personagem, né, que está lá cantando a música, é uma mãe que tem uma filha que tá apaixonada pelo rock. E esse rock na música, ele é tratado como uma pessoa. Só que pra mãe, né, o rock, ele é uma incógnita. E isso é muito perceptível quando ela fala quem é ele, é esse tal de rock and roll. E ao decorrer da música, a mãe, ela vai lá falando coisas sobre o comportamento da filha após se envolver com o rock. E esse comportamento tá incomodando um pouco ela como mãe. E ela, né, representa isso, por exemplo, quando ela fala que a filha só estuda pra passar, que ela fuma desde muito cedo. E aí que a gente percebe, né, o estereótipo que as pessoas que cantam ou que as pessoas que gostavam, né, desse gênero musical carregavam na época. E pra falar a verdade, o mais interessante, na minha opinião, é como ela trata o rock, né? Ela trata o rock como uma pessoa, dá pra perceber que muitas características são atribuídas ao rock. E, por exemplo, ela fala que esse rock é um menino tão sabido, ele quer modificar o mundo, né?
Então, mostra um pouquinho de como o rock era muito mais que um gênero musical, né? O rock, ele tava querendo modificar o mundo através de suas músicas, né? Através de suas letras, que eram muitas vezes usadas como forma de manifestação. Além disso, como já foi dito anteriormente, eu acho que, assim, nessa música a gente consegue muito ver a Rita como pessoa, ver um pouquinho da personalidade da Rita. E não apenas ver a Rita, né? Mas ver como as pessoas viam a Rita. Então eu acho que a mãe, né, que tá lá na música e tal, representa muito a visão das pessoas. Levava uma vida sossegada, estava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, nossa ovelha negra da família. Gente, dei uma pausinha aqui, né? Coloquei um pedacinho dessa música pra vocês ouvirem, né? E a segunda música que a gente vai analisar é chamada Ovelha Negra, né? E como vocês já devem ter acabado de ouvir, essa música, olha, é assim, um clássico, né? É uma música muito diferente dessa primeira, né? A gente consegue ver pelo ritmo, né? E é outra música do álbum Fruto Proibido, né? Que a Rita lançou lá com a Lucinha, na época da banda Tutti Frutti e tal. Essa música é uma das mais ouvidas da cantora. E ela foi escrita pela própria Rita, né? Então a gente percebe que além de ser super talentosíssima, ter uma voz muito linda, ela ainda conseguia compor músicas, compor letras muito boas. E foi escrita nos anos 70, né? Então vamos começar, né? Por que a gente escolheu essa música? Bom, gente, essa música ela foi um marco na carreira da Rita. A gente pode dizer que sem ela, talvez a carreira da Rita tivesse, tipo, tomado um rumo totalmente diferente, sabe? Além disso, a letra, ela passa uma mensagem muito legal. Então, gente, a canção, ela fala sobre alguém que foi expulso de casa e teve que enfrentar um mundo hostil, um mundo cheio de caos. Essa pessoa que antes tinha uma vida muito tranquila, uma vida muito boa, teve um choque muito grande quando foi pro mundo real. E isso é muito bem representado quando a cantora fala que antes levava uma vida sossegada, né? E, além disso, na música, o eu lírico, ele é visto como uma ovelha negra. E ovelha negra seria aquela pessoa deslocada, aquela pessoa diferente. Assim como a Rita era vista na época após sair dos Mutantes. E daí ela fala assim, ó, baby, baby, não adianta chamar ou não, quando alguém está perdido, procurando se encontrar. E, gente, isso mostra como a própria ovelha negra, né, ela tá perdida. Ela tá perdida em um ambiente, ela se sente deslocada, ela se sente distante de um padrão que está sendo considerado o correto. Então, não é apenas os outros que acham que ela tá perdida, que ela tá sem rumo, que ela tá deslocada. Ela se sente perdida, né, gente? E isso representa muito a Rita. Eu acho que a gente consegue encontrar um pouco da Rita nessa música. Por quê? Porque após sair dos Mutantes, ela tava perdida. E se fosse pra gente falar qual foi o impacto da canção escolhida, com certeza a gente pode dizer que antes dessa música, gente, a Rita, ela era só aquela integrante secundária lá dos Mutantes que havia sido posta pra fora da banda e tentava mostrar o seu fôlego pra seguir sozinha. Após a música, a carreira inteira da Rita vira de cabeça pra baixo, gente, e ela acaba se destacando cada vez mais dentro da música brasileira. Mas agora, né, vamos dar uma pausa na Rita e vamos falar um pouquinho sobre a nossa próxima artista, a Elis, gente, uma grande amiga da Rita, a pimentinha do nosso Brasil. A cantora, ela se destacou muito durante a sua carreira, principalmente por conta da sua potência vocal, né, por conta da sua presença de palco. Ela é considerada por muitos críticos uma das melhores vozes da música brasileira. E ela chega a ser tão, mas tão boa que ela é constantemente comparada com estrelas do mundo todo.
Nascida em Porto Alegre, no dia 17 de março de 1945, a cantora fez seu primeiro concurso musical com 7 anos e foi eleita a melhor cantora da rádio com 11 anos. 11 anos, gente, muito novinha. Já demonstrava que era puro talento desde pequena, mas foi com 16 anos de idade que Elis lançou seu primeiro disco e depois disso se mudou para grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, sempre em busca do sucesso. Agora, já avançando um pouco no tempo, né, para falar de sua vida adulta. Em 1970, ela se casou com o Boscoli. E, gente, essa aí é uma história boa, que, assim, a gente até consegue ver lá no filme, né? A gente já vai falar um pouquinho mais desse filme pra frente. E esse Boscoli era um antigo produtor dela, né? E eles se odiavam em uma época, né? Mas enfim, ela teve um filho com ele e esse filho é o João Marcelo Boscoli. Depois disso, lá no período da ditadura militar, a cantora ela foi forçada por militares através de tortura psicológica a cantar nas Olimpíadas Militares. Isso fez ela virar chacota na mídia pelo fato de que quando ela morava no exterior, ela já chegou a xingar os militares de gorilas durante o período da ditadura. Ela falou assim, ó, abre aspas, esse país está sendo governado por gorilas. Quer dizer, sem querer ofender os gorilas. Obviamente, pelo amor de Deus. Porém, a música Bêbado e Equilibrista, qual criticava o regime e expressava a verdadeira opinião da cantora, fez com que as pessoas a vissem como ela realmente era. Agora, voltando a falar da vida amorosa da cantora, após se separar de Boscoli por motivos de traição e falta de presença do marido, se casa com o pianista César Camargo Mariano, qual ela conheceu em um bar, e junto com ele ela tem mais 2 filhos, Pedro e Maria Rita. Mas depois Elis acaba se separando de César Camargo, porém logo fica noiva do advogado Carlos Samuel. Gente, e também é importante falar que com toda a situação pela qual o Brasil estava passando, seus amigos presos, né? E o fim de seus relacionamentos, isso fez com que a Alice ficasse cada vez pior. E foi ao meio-dia do dia 19 de janeiro de 1982 que a Elis Regina Carvalho Costa é considerada morta. O laudo médico consta overdose de cocaína e bebidas alcoólicas, surpreendendo a todos. E apesar de ter morrido, a Alice ela mantém o seu legado vivo até hoje. Agora vamos falar de algumas curiosidades sobre a cantora. Começando com uma bem aleatória que mostra que nem tudo sai como planejado, mas que no final tudo dá certo. Em seu primeiro concurso de música, Elis acabou tendo uma hemorragia nasal, o que acabou com toda sua performance, mas isso não a fez desistir da música. Com 11 anos de idade, ela participou do mesmo concurso e levou o primeiro lugar, o que fez a carreira dela disparar. Além disso, a cantora ela teve extrema importância para a música brasileira, visto que ela praticamente criou um dos gêneros musicais mais famosos até hoje, o MPB, a música popular brasileira. Isso pois o marco inicial do MPB foi a música Arrastão, escrita por Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que com certeza vocês conhecem, né, gente? Garota de Ipanema, interpretada por Elis Regina. O que me faz lembrar que o estilo da cantora era o MPB, não é mesmo? Essa Pimentinha fez história, viu? Falando nisso, esse apelido de Pimentinha foi dado por Vinícius de Moraes. A palavra exprimia a miudeza física e a personalidade explosiva da cantora, que mudava de comportamento em segundos. Segundo seus amigos, ela era capaz de brigar aos gritos e no minuto seguinte conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido. E caso vocês tenham vontade de saber mais sobre essa incrível cantora, nós temos uma dica bem especial: um filme. Para quem não sabe, a Elis tem um filme feito após sua morte. O nome é Elis e ele foi lançado em 2016. Com o filme dá para descobrir um pouco mais sobre a vida de Elis e principalmente a forte personalidade da cantora. No filme, conseguimos perceber a determinação de Elis para alcançar seus sonhos. Vale muito a pena assistir. A atuação e a trilha sonora são incríveis. E claro, a gente não podia esperar menos de um filme que retrata uma cantora tão maravilhosa. E como Elis era uma pessoa incrível, não podemos esperar menos das músicas dela, não é mesmo? Isso mesmo, Rebeca. E por isso que aqui a gente trouxe 2 músicas extremamente profundas e que criticam muito um período específico. A ditadura militar. Caía tarde feito viaduto e bêbado trajando luto me levou
lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E, gente, a primeira música é O Bêbado e a Equilibrista, um marco final da ditadura militar. Aliás, gente, foi por isso que ela conseguiu passar pela censura, né? Já que, assim, ela foi escrita lá no final da ditadura militar, então o poder militar já era mais fraco. E, assim como eu te disse anteriormente, depois de escrever essa música, né, a Elis, ela teve parte de sua popularidade recuperada. Gente, a gente escolheu essa música porque ela é um marco no período da ditadura. Ela demonstra como todos estavam, né, naquele momento e como os artistas lutavam, alguns infelizmente até seu último suspiro, para a retomada de um regime democrático. A letra, ela faz uma homenagem ao Charles Chaplin, né, e a sua luta constante contra qualquer forma de preconceito. E isso através da arte, né? Isso é uma coisa assim incrível realmente. E mesmo sem falas, o Charles, ele impactava todos aqueles que assistiam sua arte. A letra, ela representa a luta de todos aqueles artistas, como Chico Buarque, como Elis Regina, como Oscar Niemeyer, contra a repressão e contra a censura. Na música, a Equilibrista, ela assim, toma forma dos artistas do Brasil, né? E o Bêbado toma forma de Charles Chaplin. E isso marcou muito a classe artística, né? E essa música, ela é realmente uma música que ela traz muito da realidade que os artistas estavam vivendo, né? Durante a letra, a gente encontra algumas referências que comprovam, né, que a Equilibrista era os artistas, né, e o Bêbado, o Charles Chaplin. Então tem uma hora que a Elisa, ela fala assim, ó, o Bêbado com um chapéu coco, né, e a gente sabe que o Charles sempre usava aquele chapéu coco redondinho, bem preto. E também um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, né? E aqui a gente tem duas referências, né? O bêbado, né? Que eles sempre estão falando ali, o bêbado. E por que esse bêbado, né? Por conta do andar do Charles, né? Então ele andava meio tipo um bêbado, assim, sabe? Quando ele tava lá com aquela muleta dele. E trajando luto, no caso, seria vestindo aquele terninho preto dele, né? E me lembrou Carlitos, né? Que Carlitos ali seria uma referência para o quê? Pra Além disso, durante a música, a gente encontra diferentes referências à ditadura. E entre elas estão Que Sonha com a Volta do Irmão do Enfio, né? Essa parte fala um pouquinho sobre o sociólogo Betinho, né? Que foi um dos milhares de estudiosos exilados. E esse Betinho, ele é irmão de um dos compositores, né? E foi uma pessoa que inspirou muito a música, né? E todo mundo tava aguardando a volta desse Betinho, sabe? Porque ele tinha sido posto de uma maneira tão injusta para fora do país, né? Mas ele não podia ter contato com ninguém, esse Betinho, né? Porque ele foi preso por lutar contra a ditadura militar, né? Outra referência à ditadura é a estrofe, né? E nuvens lá no mata borrando do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco. E, nossa, essa, na minha opinião, é a melhor parte. É uma coisa bem impactante. É realmente muito impactante essa estrofe. E por quê? Agora eu vou explicar bem devagar pra vocês não se perderem, porque é meio complicado, né? Então, as nuvens, né? Porque tá assim, ó. E nuvens lá no mata borrão do céu. Essa parte é o quê, né? As nuvens seriam os torturadores. O mata borrão era aquilo que apagava a mancha quando você escrevia com aquela caneta de tinteiro, lembra? Que às vezes ficava uma sujeirinha. Então, às vezes, quando a gente começava a escrever com a caneta de tinteiro, ficava manchado. E daí, acontece que esse mata-borrão, né, que era os militares, apagavam a sujeira feita pelo governo, né? Então, essas manchas borradas eram o quê, né? Essas manchas borradas eram os torturados, né? Por quê? Porque nessa segunda parte da estrofe, chupavam manchas torturadas, que sufoco. As manchas torturadas seriam os torturados, né? E o céu eram as prisões. Por quê? Porque fala lá no mata borrão do céu, né? E esse céu eram as prisões porque, assim como o céu, as prisões você conseguia ver
Você conseguia ver a prisão, só que você não conseguia entrar lá e falar com quem tava lá, entendeu? Assim como você consegue ver o céu, só que você não consegue tocar o céu, entendeu? E era a mesma coisa nas prisões. Além disso, gente, nessa música a gente consegue também encontrar algumas referências sobre como os artistas eles eram importantes na época, né? Um exemplo é a estrofe que fala: a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Essa parte da música mostra que apesar de toda a dificuldade que a população inteira estava enfrentando, os artistas precisavam lutar, porque eles tinham esperança de mudar o mundo, de mudar um cenário tão hostil, né? E essa esperança, ela se sobrepunha a qualquer medo que eles tinham dos militares. Essa canção, ela foi adotada pelos brasileiros como o hino da anistia. E o que foi a anistia, né? Foi a lei que concede o perdão aos perseguidos, né? E conseguiu pavimentar o caminho para a redemocratização no Brasil. E o impacto dessa música foi mas tão grande que conseguiram até mesmo trazer o Betinho, lembra? Naquela parte que fala sonham com a volta do irmão do Enfio, né? Sonham, no caso, com a volta do Betinho, né? E conseguiram trazer ele de volta. Gente, a próxima música que a gente vai analisar ao mesmo tempo que ela é completamente diferente da primeira, ela é muito parecida. E eu vou colocar agora um trechinho dela aqui pra vocês ouvirem. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Então, gente, vocês ouviram aí um pedacinho, né? E como que eu já tinha dito, né, anteriormente, essa música, ao mesmo tempo que ela é completamente diferente, né, da primeira, ela é muito parecida. Isso porque ambas criticam o mesmo período, né? Criticam o período da ditadura militar. A música, como os nossos pais, né, foi composta pelo Belchior nos anos 70. Gente, e uma das referências que provam que a música, ela traz uma crítica sobre o período da ditadura militar é a parte em que eles falam: por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Esse perigo, no caso, né, seria os militares, e a esquina não seria bem um local específico, seria assim todo o Brasil. Nós escolhemos analisar essa música porque ela fala sobre o conflito de gerações acentuado pela repressão da ditadura militar. O que nos mostra um pouquinho de como a música ela foi importante para retratar uma época, um período tão hostil e as suas consequências. Agora, falando um pouquinho da letra, né, ao mesmo tempo que ela critica a falta de alienação dos jovens, em algumas circunstâncias, né, como é mostrada na parte para abraçar seu irmão, beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz, né? E nessa parte aí, eu tô falando que ela critica, né, um pouco os jovens, porque ela critica a inércia da juventude. Essa juventude, ela se acomodou quando ela não devia ter parado de questionar o sistema. Então ela fala assim: então o seu braço, o seu lábio e a sua voz só se fizeram pra isso, né? Pra abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. Além disso, a cantora, né, na parte hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando viu metal, né? Critica um pouco da posição daqueles que lutaram, né? Que antes lutaram e hoje estão aí parados em casa, acomodados na situação atual e contando dinheiro, né? E esse dinheiro seria o viu metal na letra, né? E a cantora aí mostra que, assim,
os pais, né, que estavam lá lutando contra a ditadura, chegou uma hora que eles simplesmente não ligavam mais e se importavam muito mais se eles estavam ou não recebendo aquilo que eles queriam, né? E a cantora fala que é o dinheiro. Apesar de também criticar os pais, né, falando que eles ainda estão presos no passado, com os mesmos cantores, pintores, músicos, paisagistas, governo, ela fala que os jovens também são assim, os jovens são como seus pais, porque antes eles se reuniam, eles lutavam nas ruas, mas hoje eles não lutam mais. Depois de tudo que eles fizeram, eles acabaram se acomodando, porque talvez esse tudo que eles tenham feito não deu um resultado muito imediato, né? Isso fez com que eles se acomodassem e cedessem ao conformismo da geração anterior, né? Então, isso fez com que eles ficassem igual aos pais, que lutaram também, só que chegou uma hora que eles apenas falaram: ah, tudo bem, vou deixar assim. E a letra, ela fala como a gente deve sim não esquecer o passado, mas a gente também não pode ficar preso nesse passado. A gente precisa ser alienado, né, sobre o presente. Então, ao mesmo tempo que ela tá lá criticando os pais, ela mostra, né, que a gente não pode esquecer o passado, que a gente tem sim que ver o passado. Mas quando ela fala, tipo, que, por exemplo, o jovem, ele tá, tipo, não tá se mobilizando, ela mostra a importância de ser alienado, né? De ser alienado sobre o presente. A próxima estrela da música brasileira também não perde em nada para as anteriores, viu? Cássia Eller, né, gente? Um ícone do rock brasileiro agora. E a gente escolheu falar dela aqui porque ela é uma pessoa que, assim como a Elis, ela é cheia de personalidade no palco. Tanto que ela falava nas entrevistas dela, né, que ela amava fazer shows. Muito mais do que apenas gravar músicas naquele estúdio pequenininho. Ela gostava, assim, ó, de subir no palco, dar tudo de si, da sua presença, sabe? E além disso, nas suas apresentações, né, ela chamava muita atenção, porque ela era muito autêntica. Ela realmente brilhava, ela era, assim, uma estrela. Cássia Regiane Eller foi uma cantora, compositora e multi-instrumentalista brasileira. Filha de pai militar, sendo assim ela viajava muito, e mãe de dona de casa, Cássia Regiane Eller nasceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1962. Uma coisa que chama muita atenção sobre o início da carreira dela é que, diferentemente dos outros cantores e cantoras mais famosos, né, a Cássia, ela começou no mundo da música relativamente mais tarde, né, quando ela tinha 14 anos. Então, a Rita, a Elis, né, começaram lá antes de seus 10 anos, né, mas ela começou aos 14 e, assim, continuou sendo incrível, maravilhosa, continuou fazendo história, né. E a garota, gente, ela gostava muito dos Beatles, assim como a Rita Lee. O que fez a cantora realmente entrar para o mundo artístico foi o espetáculo que ela fez com Oswaldo Montenegro, quando ela estava morando em Brasília. Mas se vocês acham que ela era uma cantora de apenas um espetáculo ou um gosto musical, estão errados. Cássia era uma pessoa muito eclética. Já havia cantado ópera, participado de um coral, um grupo de samba e uma banda de forró. O atletismo da cantora, né, chamou muita atenção da gravadora Polygram, que deu origem ao seu primeiro disco, chamado Cássia Eller. Agora, falando um pouquinho da vida pessoal dela, né, ela e sua companheira Maria Eugênia criaram seu filho, né, o Chicão, fruto de um relacionamento com seu ex-marido. E ela era muito feliz com o filho, dá pra perceber, né, que o relacionamento dela era maravilhoso, o filho dela também. Só que acontece que, voltando, né, já falando da vida profissional dela novamente, apesar dela ter bombado, assim, em 2001, quando ela lançou lá o Acústico MTV e tal, né, músicas como Segundo Sol, Malandragem, tornou tudo lá no hit nacional, a cantora, ela acabou morrendo nesse mesmo ano que a sua carreira tava com tudo. Infelizmente, né, ela morreu com um infarto. E uma curiosidade sobre a cantora é que, apesar de toda aquela performance carismática no palco, Cássia era muito tímida na vida real. Ela parecia outra pessoa no palco. Ela falava que se sentia como uma criança, sem noção do que está certo e o que está errado, sem regras. Gente, ela falava que a música foi o jeito que ela se encontrou pra se comunicar com todos, né? E as maiores inspirações e influências musicais dela eram o John Lennon e o Paul McCartney e a Nina Simone. Sabe, eu ainda sou uma garotinha
sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. Oh! E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar. E, gente, a próxima música, né, como vocês já ouviram aí bastante, é uma música, assim, maravilhosa. É Malandragem, da Cássia Eller, né, que tá no álbum Cássia Eller mesmo, né, como eu já disse, foi o primeiro álbum, né, lançado pela cantora em 1994. Ela foi escrita por um dos maiores ídolos da cantora, né, o Cazuza, em parceria com o Frejati. Tenho que conversar que a gente escolheu aqui essa música, né? Porque a Cássia, ela falava em entrevistas que ela se identificava muito com a letra. Sem dizer que essa foi uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil. E é realmente, assim, uma música fantástica. Tem um ritmo maravilhoso, uma letra, assim, contagiante. E né? Vamos falar um pouco dessa letra contagiante, né? Malandragem, gente, é um discurso de quem cresceu, mas não aceita certas coisas, né? Certas obrigações que a vida adulta acaba impondo, né? E não consegue lidar com essas coisas. E uma prova disso é o trecho: quem sabe eu não sou uma garotinha. Então, assim, ela não consegue lidar com aquilo, não consegue lidar com aquelas obrigações. Então ela pensa: talvez realmente eu não seja adulta ainda, talvez eu possa até ter mais de 18 anos, possa até ser relativamente independente, mas talvez eu ainda não seja pronta pra tudo isso, sabe? A malandragem, né, que o eu lírico fica falando durante a música, né, seria que, basicamente, quando ela fala que precisa da malandragem, é que ela precisa ser menos ingênua, sabe? Pra conseguir encarar essa vida, né? Porque é uma vida, assim, muito dura. E ela precisa encarar essa vida de outra maneira. E ela acaba ainda encarando como se fosse uma pequena garotinha, né? E a letra, ela mostra uma mulher já adulta falando dos seus sonhos também, né? Dos sonhos que ela tinha e como esses sonhos não se aplicam na vida adulta. Como, por exemplo, né, o sonho do príncipe, né? Então, no trecho, ela fala assim, ó: quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. E a gente consegue aí ver, né, como alguns sonhos que ela tinha quando era menor, né, e que ela falava, tipo, que quando eu crescer eu quero ser tal coisa, essas coisas, eles se desfazem, sabe? Ela percebe que a realidade é outra. Na música, então, ela percebe quantas coisas são diferentes, né? E como ela ainda não tá pronta pra essa vida adulta. Há demais ver também que o eu lírico, ele toma consciência de que a vida pode acabar a qualquer momento, né? E que tem que viver o máximo, né? Isso comprova, tipo, é muito comprovado no trecho, né? Bobeira não viver a realidade. Eu ainda tenho uma tarde inteira. Então ela fala que ela tem uma tarde inteira, né? A Cássia, gente, ela também expressa seu amor pela música quando ela fala em uma parte que, apesar de ter várias coisas, né, nessa vida adulta, ela ainda tem tempo pra cantar. Então ela, tipo, fala várias obrigações lá que ela tinha e termina com: e ainda tenho tempo para cantar.
E uma curiosidade sobre a letra é que a música, inicialmente, ela tinha sido escrita para Ângela Rorô, que era, assim, uma cantora bem famosa na época, mas a Ângela acabou odiando a letra, porém, ela acaba, né, a Ângela acaba falando depois que ela se arrepende, porque vamos falar a verdade, essa música foi o maior sucesso e realmente é uma música muito boa, né? Só pra vocês terem noção, a música fez tanto sucesso que ela foi colocada em 3 álbuns da cantora, né? É uma índia com colar, a tarde linda que não quer se pôr. Canção as ilhas sobre o mar, sua cartilha tem um ar de que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. E são decílios em pleno ar, atrás do filho vem o pai, o avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Gente, essa é a segunda música, né, da Cássia que a gente vai analisar aqui. E se chama Relicário, eu acho que também é uma música que boa parte das pessoas já ouviu, né? E ela se encontra no álbum acústico MTV da Cássia, lançado em 2000. E apesar da música ter sido escrita pelo Nando Reis, ela ficou famosa por sua interpretação pela Cássia, né? Ao lado do Nando nesse álbum maravilhoso. E a gente não pode discordar, né? Que a combinação de vozes entre eles foi assim, ó, maravilhosa, perfeita. E além da música ser muito boa, a letra, ela tem um significado muito bonito. E esse foi o motivo pelo qual a gente escolheu ela. A letra, ela trata de uma separação e usa como simbolismo, né, o transcorrer do tempo que passa da noite para o dia. É como se todo o relacionamento ele fosse resumido em apenas um dia, né? Então, todas as etapas, então, desde o dia lá que eles conheceram até o dia que eles terminaram, é resumido, né, em 24 horas. E essa passagem da noite para o dia simboliza o fim de um relacionamento, encerra uma relação que o eu lírico, né, queria que durasse para sempre, né? E a gente pode ver isso nos trechos. Trocaria a eternidade por essa noite. Representando que a pessoa que tá cantando não quer que a noite acabe. Ela não quer, tipo, que tudo aquilo acabe, entendeu? Que o relacionamento acabe. Se a noite acabar, o relacionamento acaba, entendeu? Então, ele fala que, tipo, trocaria a eternidade por essa noite. Porque se a noite acabar, tudo já era, sabe? E também tem o trecho que essa noite leva junto a mulher que está inacessível pra mim. Que também representa, né, como o eu lírico realmente não quer o fim daquele relacionamento, né? A música, apesar de falar sobre a separação, ela vai muito além disso, né? Ela conta também sobre um casal, qual o nascimento do filho juntou os dois, né, por um pouco mais de tempo, como dito no trecho, sementes do futuro amor. Também mostra como o amor, ele impacta alguém, né, mas não impacta um todo. E isso aparece de maneira muito significativa no refrão, o que está acontecendo, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo, eu estava em paz quando você chegou. Onde a gente percebe que quando a gente está apaixonado, o nosso mundo ele vira de cabeça para baixo, né? Mas a vida dos outros continua normal, sabe? Não acontece nada. Apenas com a nossa, né? Que acontece alguma coisa. Mas voltando para aquele simbolismo, né, de dia, noite e tal, né? No final da música, o eu lírico, ele canta: e o que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor. O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor. Isso representa o quê? Que quando o relacionamento acaba, o eu lírico não entende. Então ele tá tipo assim, o que você tá fazendo? O que você tá dizendo, né? E ele não quer entender, sabe? Ele não quer aceitar que aquele dia vai acabar. Ele não tá entendendo que aquela noite tá chegando ao fim. Então,
chega num ponto também, né, que o eu lírico, ele não consegue mais impedir que o relacionamento chegue ao fim, né? E ele canta assim, daí, porque está amanhecendo, representando que a noite já acabou, né? Então, o término do relacionamento já aconteceu e agora... É isso aí, gente. Agora vamos falar da nossa querida Clara Nunes, ou para os mais próximos, Claridade. Uma mulher descrita pelos amigos como doce, meiga, vaidosa e que gostava muito de acessórios e enfeites. Mineira, sambista, filha de Ogum com Inçã, Clara Nunes foi a primeira cantora a bater recorde de vendas de discos e mostrar suas crenças em versos das músicas. Ela trouxe para o samba a cultura africana do canto dos orixás, seus adornos e vestimentas. Clara Francisca Gonçalves, filha de Amélia Gonçalves Nunes e Manuel Ferreira de Araújo, nasceu no dia 12 de agosto de 1942, na cidade de Cedro, atual Caetanópolis. A família Gonçalves era simples e trabalhava na fábrica de tecelagem, que era muito comum na cidade. Clara Nunes perdeu o pai e a mãe antes dos 10 anos e foi morar com a irmã mais velha, Dindinha, e o irmão José. Clara fazia parte do coro da igreja, puxava as ladainhas e foi embalada pelas vozes de Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira e Ângela Maria. Ela participou de muitos concursos de música e levava para casa prêmios distintos. Aos 13 anos foi trabalhar como tecelã na fábrica da cidade, mas queria mesmo ser cantora. 3 anos depois se mudou para Belo Horizonte, trabalhou mais um tempo como tecelã e se formou como professora primária. Nesse momento, a cantoria só acontecia em festas da empresa e da igreja. O encontro com o violinista Jadir Ambrósio e com o fazendeiro Aurino Araújo marcaram o começo de uma nova vida. Com a ajuda dos dois, ela participa do concurso Voz de Ouro ABC e conquista o primeiro lugar na seleção regional e o terceiro na nacional, já com o nome artístico de Clara Nunes. Ela é contratada pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte e deixa a fábrica tempos depois para se dedicar à música. Então, começa a cantar em casas noturnas, onde conhece os parceiros mineiros, Wagner Tiso e Milton Nascimento. Clara estreia na TV no programa da apresentadora Hebe Camargo e, em 1963, comanda a atração Clara Nunes Apresenta, na TV Itacolome. Depois disso, se muda para o Rio de Janeiro e aluga um quarto em Copacabana. A primeira gravação, A Adorável Voz de Clara Nunes, com boleros e samba-canção, não teve boa aceitação da crítica e nem do público, mas em 1968, com o lançamento da música Você Passa Eu Acho Graça, de Carlos Imperial e Ataúfo Alves, ela fez um pequeno sucesso na mídia. A virada do sucesso de Clara Nunes acontece mesmo em 1970, quando ela encontra o radialista Adelson Alves, que apresenta o pessoal das rodas de samba do Teatro Pinião. O próximo trabalho da cantora é o disco Clara Nunes, com o samba enredo da Portela e Luaiê e Ebaiana, que fizeram muito sucesso. Novo figurino, novas parcerias, novo repertório. Vocês acreditam que agora ela é a estrela da gravadora? O disco Clara Clarice Clara, que por sinal mostra um lado MPB, mas reforça o novo estilo dela, samba, foi composto por sambas de Candeia, Cartola, Hermínio Belo de Carvalho, Carlos Cachaça e Caetano Veloso. Ela brilha no cenário nacional e internacional. Ficou chique, né, gente? Em 1975, Clara Nunes e Paulo César Pinheiro marcam o casamento e o lançamento de Claridade. O disco vendeu 1 milhão de cópias, um feito inédito para a cantora brasileira. Talvez seja até por isso que ela se destacou tanto. Nesse mesmo ano, Clara foi a puxadora do samba enredo Macunaíma, Herói da Nossa Gente. Clara chegou na África em 1980 com um grupo de artistas brasileiros no projeto Calouro. Ela voltou transformada pela experiência e pediu ao compositor Chico Buarque uma música para o novo disco, Morena de Angola, que é sucesso até hoje. O último trabalho de estúdio foi Nação, uma produção de mais de 90 singles, 13 compactos, 116 álbuns, participação em vários espetáculos e um teatro. Em 1982, com 39 anos, na volta de uma turnê pelo Japão, ela se interna para uma cirurgia de varizes, na qual teve um choque anafilático e morreu depois de 28 dias em coma. Uma grande homenagem a ela está na música Um Ser de Luz, feita pelo compadre João Nogueira, um amigo Mauro Duarte e o grande amor, Paulo César Pinheiro, gravada por Alcione. Um sonho não realizado de Clara Nunes foi ser mãe. Isso porque ela sofreu abortos espontâneos e teve que retirar o útero. Mas tempos depois, Dindinha, atacando um desejo da irmã, abriu uma creche, Clara Nunes, em Caetanópolis.
curiosidade que poucas pessoas sabem é que a cantora não entrava em cena sem bater 3 vezes no chão e rezar. Você também tem algum ritual desse tipo? Para o marido Paulo César Pinheiro, Clara nunca perdeu a simplicidade e humildade. E talvez por isso ela tenha se destacado e marcado tanto a alma do público. Caso você queira conhecê-la um pouco melhor, assista ao filme Clara Estrela, um documentário sobre a vida e carreira da cantora Clara. Você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa. E você também passou. Entre as flores, você era a mais bela. Minha rosa amarela que desfolhou. Perdeu a cor. A primeira música dela que vamos analisar é Você Passa, Eu Acho Graça, lançada em 1968 pela gravadora Odeon Records, de Clara Nunes e parceria com o Imperial e Ataúfo Alves. A gente escolheu falar dessa música pois foi com ela que Clara Nunes começou a ficar mais conhecida na mídia e fazer um pequeno sucesso. A letra da música retrata uma superação amorosa na qual o eu lírico quis uma amada mulher, mas no fim ela o magoou, como podemos ver no trecho. Seu amor foi uma mentira que quebrou meu violão. Agora que ele superou ela, olha para o passado achando graça de tudo o que aconteceu e percebendo que ela não traz mais alegria para ele. A mulher tão amada no começo da canção era uma inspiração para músicas do eu lírico, mas com essa desilusão parou de compor músicas para ela. E fez o certo, né, gente? O eu lírico diz que se enganou em relação à mulher. Ele deu de tudo por ela, mas para ela ele era só uma aventura. O impacto da canção foi muito grande para Clara Nunes e para os brasileiros, já que foi com essa música que a carreira dela começou e as pessoas conheceram melhor ela. A próxima música analisada de Clara Nunes será Ilu Aie, lançada em 1972, tendo colaboração com a Escola de Samba Portela. Depois chorou lamento de senzala. Tão longe estava de sua Iluaê. Essa música foi um dos primeiros maiores sucessos de Clara Nunes, marcando uma grande importância para a carreira musical dela. A letra da música fala de Luaê e Odara, que respectivamente significam saudade da África, a terra distante, e fase boa. A canção retrata os sentimentos que os negros tinham dentro da senzala, dentre eles a saudade que tinham da época boa da África. Além de que eles representam o samba, capoeira, dança e hoje representam também a vida. A canção teve um impacto significativo. Acho que porque tocou muitas pessoas e igualmente foi com essa música que a carreira de Clara Nunes começou a crescer. Leci Brandão, outra voz importantíssima na música brasileira. Não só a voz, Rebeca, mas também uma mulher importantíssima. Isso mesmo. Filha de Dona Leci de Assunção Brandão e seu Antônio Francisco da Silva, Leci Brandão da Silva, mais conhecida como Leci Brandão, nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de setembro de 1944. Leci é cantora, compositora e política brasileira, com uma das vozes mais importantes do samba. A mãe de Leci era zeladora em escolas públicas e elas chegaram a morar em 3 escolas. Leci ajudava sua mãe a varrer o chão, limpar as carteiras, arrumar os banheiros e auxiliar de merendas. Além disso, Leci também foi telefonista e operária de fábrica. A carreira artística de Leci começou na década de 70, oficialmente em 1975. E assim como Dona Ivone Lara, ela se tornou a primeira mulher a fazer parte da ala dos compositores, só que na escola de samba Mangueira. Ainda na década de 70, ela começou a cantar nas noitadas de segunda no Teatro Opinião, onde conheceu Clara Nunes, Dona Ivone Lara e outros artistas. Nesse tempo, ela recebeu um convite da gravadora Marcos Pereira, que foi o que fez sua carreira artística deslanchar, quando gravou seu primeiro LP Antes que eu volte a ser nada, Leci Brandão. Essa gravadora também gravou o primeiro LP de Cartola, e como eles estavam na mesma gravadora, eles chegaram a fazer show juntos, que acabou resultando no programa Ensaio, no ano de 1974. Em 1974, ela também gravou 4 LPs na gravadora Polygram, mas em 1981 ela pediu demissão da gravadora, pois eles recusaram um repertório da cantora, ficando assim 5 anos sem gravar. Vocês acreditam nisso, gente?
Já em 1985, a cantora gravou seu outro LP, Leci Brandão, e começou a participar das diretas já. Leci recebeu o título de cidadã paulistana e disse que fez a arte dela para defender a minoria. Em 2010, ela se candidatou para deputada estadual em São Paulo, tendo sido eleita com 85 mil votos. Em 2014, ela foi reeleita com 71 mil votos. Em 2018, ela ganhou com mais de 64 mil votos, sendo a segunda deputada negra da história da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vocês sabiam que as primeiras influências musicais da cantora foram quando ela escutava samba e choros no rádio? Tá explicado o amor dela por samba. Isso mesmo! Em sua juventude, ela aprendeu a tocar pandeiro e surdo. Uma curiosidade sobre Leci Brandão é que ela foi a única lésbica de destaque nos meios artísticos a assumir publicamente sua orientação sexual e pautar-se por uma conduta sempre engajada politicamente, seja como mulher lésbica, negra e de origem humilde. Maravilhosa! Se vocês quiserem conhecer mais ela, vejam a entrevista com Leci Brandão, postada pela Saraiva, onde a compositora fala sobre o começo na Mangueira, parceria com Carlota e sua formação musical e influências. A primeira música de Leci que vamos analisar é Perdoa, lançada em 2003. Escolhemos essa música pois foi uma música de muito sucesso na época que foi lançada, além da cantora ser elogiada pelo jeito de cantar dela. Sei que estou te perdendo, impossível aceitar. Se te machuquei, amor, perdoa, não sentir o teu calor. Magoa, volta aí, vamos ficar na boa. A letra da música retrata uma mulher que ainda está apaixonada por uma pessoa, mas precisa esquecê-la, pois os dois brigaram e ele não quer mais nada com ela. Gente, isso já aconteceu com vocês? Porque se já, eu acho que essa música é pra você. A mulher fala que está enlouquecendo por amar ele, mas não pode mais amar, já que ele não perdoa ela por algo que ela fez e os dois brigaram. O eu lírico está com saudade deles juntos e percebeu que só é feliz com ele. Essa música impactou a todos por muitos se identificarem com ela, mas principalmente para Leci Brandão, pois foi considerada o verdadeiro samba. Outra música de grande sucesso de Leci Brandão foi Só Quero Te Namorar. A canção foi lançada em 1993 e escolhemos falar sobre ela, pois foi um sucesso quando foi lançada e continua sendo um sucesso até hoje. A letra da música Só Quero Te Namorar retrata uma mulher que quer namorar uma pessoa amada e faz muitas coisas para tentar conquistar ela, além de ter feito vários planos para o futuro, mas não sabe nem liga para o que a pessoa vai pensar. Como podemos ver no trecho, Deixa eu te beijar, não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Outra cantora super importante para a música brasileira é Maria Rita, filha de Elis Regina, já mencionada anteriormente. A filha está bem na cola da mãe, até no gestual. Cantora e produtora brasileira, gente, a Maria Rita Camargo Mariano, também conhecida, né, como Maria Rita, nasceu em São Paulo em 9 de setembro de 1977, sendo filha da maravilhosa da Elis, né, e do arranjador e pianista César Camargo Mariano. Formada em comunicação social e estudos latino-americanos, Maria Rita demorou para decidir a carreira de cantora, mas fez sucesso no seu álbum de estreia em 2003, Maria Rita, que incluía sucessos como A Festa e Cara Valente. Antes de cantar profissionalmente, aos 24 anos, tinha trabalhado na área de comunicação e produção. Seu primeiro CD foi lançado em mais de 30 países e alcançou grandes recordes, não só de execução das músicas, mas de vendas. Gente, em 2005 chegou às lojas Segundo, um trabalho diferente do primeiro CD, e que conquistou, em 2006, 2 prêmios Grammys latinos, além de fazer apresentações em locais como Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Invent Plaza e no São Francisco Jazz Festival.
Samba Meu, de 2008, foi um CD em que a cantora se dedicou mais ao samba e acabou conquistando outros públicos, além do seu quarto álbum, Elo, que foi lançado em 2011. Por ocasião dos 30 anos de morte da sua mãe, Elis Regina, a cantora decidiu fazer uma série de homenagens com o show Viva Elis. Maria Rita é mãe de Antônio, do relacionamento com o cineasta Marcos Baldini, e em 2012 anunciou a gravidez do segundo filho, do guitarrista Davi Moraes. Já em setembro de 2013, Maria Rita foi convidada para cantar no Rock in Rio. E após a apresentação, chegou à conclusão de que seu próximo álbum deveria ser dedicado integralmente ao samba. Em março de 2014, com produção da própria cantora e arranjos de J. Moraes, é lançado Coração a Batucar, o sexto álbum de Maria Rita e o segundo dedicado exclusivamente ao samba. Em abril de 2014, Maria Rita estreou sua nova turnê, que levava o mesmo nome do disco. Em novembro de 2014, ela foi premiada com mais um Grammy Latino pelo álbum, quando já conquistara disco de ouro. E em agosto de 2015, a cantora se apresentou novamente no Rock in Rio. Para 2016, Maria Rita disse que não lançaria disco de inéditas. Ela disse: "Eu resolvi que não vou entrar em estúdio em 2016, como foi cogitado e planejado. Vou fazer o Samba da Maria e abrir o Voz Piano para o público, que eu estava fazendo só para eventos corporativos." Em setembro de 2017, foi convidada para cantar no palco Sunset do Rock in Rio 7, onde homenageou a artista Ella Fitzgerald com canções de jazz e bossa nova. A turnê, que levava o nome do disco, estreou no Rio de Janeiro, na Casa de Shows Fundição Progresso, em 3 de março de 2018. Gostou da história dela? Quer conhecer o início de tudo? Veja a entrevista Maria Rita relembra o início da carreira e reflete sobre o Brasil de hoje, que conta um pouco mais sobre isso. Vocês sabiam que Maria Rita sempre chega 1 hora antes da passagem do som, antes do show, para seguir um ritual que seu pai já fazia? Ela já vendeu 2 milhões de CDs e DVDs somente aqui no Brasil e ganhou 6 prêmios Grammys Latinos, incluindo de Melhor Artista Revelação e 2 prêmios Multishow de Música Brasileira. Um sucesso essa garota, não é mesmo? Essa mulher é um fenômeno, assim como suas músicas, e a primeira a ser analisada será Cara Valente. Lançada em 2003, essa música foi uma das músicas de maior sucesso do álbum de estreia. A letra da música retrata um homem que está na pior, ele não está feliz e diz que é o tipo de cara valente, mas todos sabem que ele só se esconde atrás da cara de vilão, como diz na parte. Ele não é feliz, sempre diz que é o tipo de cara valente, mas veja só, a gente sabe. Esse humor é coisa de um rapaz que, sem ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão então. A outra música analisada é Samba Meu, o maior sucesso. Música lançada em 2007 e um dos maiores sucessos do álbum Samba Meu, que retrata uma parte da história da grande Maria Rita. Samba vai fazer ela dançar. É o samba certo pra você cantar. Meu samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. A letra da música retrata as qualidades do samba de Maria Rita, dizendo que ele pode te curar do abandono, te acordar do sono, que o samba não te deixa triste e te faz dançar, sendo ele o certo para você cantar. Maria Rita defendeu o samba dela com muita alegria e fez com que ele chegasse até nos morros da cidade. A próxima cantora que vamos falar hoje é a nossa amada baiana, mais conhecida como Carmen Miranda. Por curiosidade, gente, foi a primeira sul-americana a receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Júlia, você conhece ela? Já vou te dando spoiler, hein? Mulher incrível. É claro que eu conheço, Vitória. É ela que usa aqueles figurinos exóticos e aquele chapéu com frutas, né? É sim, vou contar para vocês um pouco da vida dela, que foi um grande sucesso no Brasil e no mundo. Ela nasceu em Marcos de Canaveses, no distrito de Porto, em Portugal, no dia 9 de fevereiro de 1909. Com apenas 1 ano de idade, veio para o Brasil.
Aos 15 anos, largou os estudos e começou a trabalhar na La Femme Chic, uma confecção de chapéu e turbantes, sua marca registrada. Depois disso, estreou como cantora na Rádio Sociedade, onde gravou seu primeiro disco, e assim seu grande sucesso veio com a marcha canção Pra Você Gostar de Mim, em 1930. No mesmo ano, Carmen Miranda já estava fazendo sua primeira turnê internacional em Buenos Aires, na Argentina. E em 1933, foi a primeira mulher a assinar o contrato com uma rádio. Em 1936, Carmen Miranda estreou no cinema a comédia musical Alô, Alô, Carnaval. E em 1940, a cantora apresentou-se na Casa Branca, gente, na Casa Branca, em uma festa para o presidente Roosevelt. Em 1947, Carmen Miranda se casou com o americano David Sebastian e em 5 de agosto de 1955, ela faleceu em Beverly Hills, Califórnia, nos Estados Unidos. Essa mulher foi realmente impressionante e ela não parou nas músicas. A embaixatriz do samba, apelido carinhoso de Carmen, também dançava e atuava. Antes de começarmos a falar de suas músicas, queria contar uma curiosidade sobre Carmen, que poucas pessoas sabem. Ela era tão adorada pelas massas que chegou a virar uma boneca de papel e personagem de desenho da Disney. Gente, essa mulher fez sucesso mesmo, viu? E não foi apenas aqui no Brasil. Uau, Vitória, eu não sabia dessa. Ela fez muito sucesso no mundo. Mas uma informação triste da vida de Carmen é que após o fim do seu casamento, ela entrou em crise e virou dependente de remédios. É muito triste isso que aconteceu com a nossa querida Carmen, mas vamos falar de coisa boa. E com isso, eu quero dizer as músicas dela. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Essa música que vocês acabaram de ouvir se chama O que é que a Baiana tem e foi escrita por Dorival Caymmi e foi feita para o filme Banana da Terra, produzido por Wallace Sidney e dirigido por Rui Costa em 1939, e é uma das músicas mais famosas da cantora. A letra da canção fala sobre o que as baianas, mulheres que moram na Bahia, têm. Fala sobre a tradicional vestimenta das mulheres negras e mestiças da Bahia, que é composta de saia comprida muito rodada, brincos e balagandãs. Cita também um local de grande importância para a Bahia, que é o Senhor do Bonfim, mostrando que só quem possui certos itens pode ir visitá-lo, como vemos no trecho. Só vai no Bonfim quem tem um rosário de ouro, uma bolota assim. Quem não tem balangandãs, não vai no. Essa música serviu para dar mais visibilidade e reconhecimento ao Nordeste e expor a liberdade de Caymmi, cantor, compositor, instrumentista, poeta, pintor e ator que fez a canção. Gente, eu adoro essa música. Acho que foi a primeira música que eu conheci da famosa A Pequena Notável, outro apelido da cantora. Outra canção que marcou muito a carreira dela, pelo que eu me lembro, foi a Tarri, a famosa marchinha de carnaval. Vamos escutar um trecho da marchinha para alegrar o nosso dia. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Realmente, essa música foi e é um sucesso nacional. Foi escrita por Gilberto Carvalho em 1930 e foi um sucesso assim que foi lançada. Está na trilha sonora da novela das 6 da TV Globo, Éramos 6, e já foi regravada mais de 5.000 vezes. A letra fala sobre alguém que fez tudo pro seu amor gostar dele, mas mesmo assim esse outro personagem quebra o coração e não quer amá-lo. Como podemos ver no trecho, tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Magoado, fala que se pudesse esqueceria do amor. Se me ajudasse, Nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Gente, Tarri ficou em terceiro lugar na lista das 100 melhores músicas da história do samba. A canção foi a sua gravação mais ouvida no Brasil entre julho de 2010 e março de 2015. Essa música teve um grande impacto na cultura brasileira, como podemos ver. E a nossa próxima cantora diz ser fã de Carmen Miranda. Tem algum palpite de quem é, Júlia? Angela Maria? Ótimo palpite, mas não. Vamos falar de Marisa Monte, grande intérprete, compositora e produtora musical brasileira. Nada mais, nada menos que vencedora de 4 prêmios no Grammy Latino.
Pouca coisa, né, gente? Ela nasceu no Rio de Janeiro, não foi? Isso mesmo, Vitória. Marisa é carioca. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 1º de julho de 1967. Com 14 anos, começou a estudar aulas de canto e teoria musical e, quando completou a maioridade, se mudou para a Itália para aprofundar os seus conhecimentos em canto lírico e adquirir técnica. Ainda na Itália, desistiu do seu projeto e começou a cantar música popular brasileira. Em 1989, o primeiro disco da artista foi lançado e se chamou Marisa Monte ao Vivo. Já nos anos 2000, lançou o disco Memórias, Crônicas e Declarações de Amor e, em 2001, levou para casa o prêmio Multishow de Música Brasileira nas categorias Melhor Disco e Melhor Cantora. Continua sua carreira até hoje sendo um sucesso nacional, completando 6 turnês internacionais, coisas que poucos conseguem. Ela também, enquanto adolescente, participou do musical Rock Horror Show, dirigido por Miguel Falabella. Uma curiosidade da cantora é que ela não se apresenta em rede de televisão aberta por motivos Então, gente, a primeira música que a gente vai analisar se chama Ainda Bem e foi uma composição de Marisa com Arnaldo Antunes, lançada em 2011. Conta com a participação especial do lutador Anderson Silva e foi lançada para promover o lançamento de O que você quer saber de verdade? Encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém. Nessa canção, Marisa Monte fala que já estava desacreditada de si mesma e seu coração já estava quebrado, abandonado e maltratado, até que seu amor chegou e a fez feliz de novo. Alguns trechos que mostram isso são: quem dava eu não estava afim, até desacreditei de mim. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio para ficar, você que me faz feliz. Muito legal como a Marisa constrói as frases e deixa a música leve. Achei interessante também ter a participação de um lutador de UFC em um clipe de música tão famoso. Outra música bem famosa da cantora é Velha Infância, que foi lançada em 2002. A música ela foi composta pela Marisa, né? Pelo Arnaldo Antunes e pelo Carlinhos Brown. Ah, vocês já devem ter visto ele lá no... Como que é o nome daquele programa que vira cadeira? The Voice, né, gente? E faz parte do álbum que vendeu mais de 1.500.000 cópias somente no Brasil. Foi uma das músicas mais tocadas nos anos 2000. É muito bem avaliada por conhecidos e importantes cantores, como Ludwig van Beethoven, que diz: a música é a maior revelação do que toda sabedoria e filosofia. O termo velha infância refere-se justamente a essa leveza de um relacionamento que vive a alegria e certa pureza de uma amizade, o amor, de infância. Os cantores usam o termo velha infância como se fosse uma pessoa apaixonada, se declarando, quando diz que é um sonho para essa pessoa e passa o dia pensando nela, que é sua melhor amiga, como se fosse um alguém, mas na verdade é o seu passado. Vamos escutar um pedaço dessa música maravilhosa para fechar o nosso podcast com chave de ouro. Se é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Obrigada por nos escutar até aqui e esperamos que tenha gostado. Não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast com seus amigos. Até, gente, esperamos que tenham gostado. Tchau, gente. Foi realmente um prazer conversar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.